O nosso estudo terá a colaboração dos amigos William Ferreira e Shirley Milagre. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe. É a introdução das páginas 14 à página 19, o item 4, Notícias Históricas. Para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são empregadas com frequência e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judaica desta época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, frequentemente foram mal interpretadas e, por isso mesmo, deixaram uma espécie de incertezas. A compreensão do seu significado explica, por um lado, o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas à primeira vista. Samaritanos. Depois dos cismas das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída por várias vezes, ela foi, sob os romanos, a sede da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, dito grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebate. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que afastavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Eles não admitiam senão o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, rejeitando todos os livros que lhe foram anexados depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, por isso mesmo, desprezados, anematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio, a divergência de opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes daquela época. Encontram-se ainda hoje samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Naplouse e Jafa. Eles observavam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus, e não contraem aliança senão entre eles. Nazarenos. Nome dado na antiga lei os judeus que faziam voto, seja pela vida, seja por um tempo, de conservar uma pureza perfeita. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência de álcool e à conservação da sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus Cristo, a Jesus de Nazaré. Este foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que, da mesma forma que os ebionistas, dos quais ela adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaicismo com os dogmas cristãos. Esta seita desapareceu no IV século. Publicanos. Assim se chamavam na antiga Roma os cavaleiros arrematantes das taxas públicas, encarregados do recolhimento dos impostos e das rendas de toda a natureza, seja na própria Roma, seja em outras partes do Império. Eles eram análogo dos arremates de impostos gerais do antigo regime na França.
e tais como existem ainda em certas regiões. Os riscos que eles corriam faziam fechar os olhos sobre as riquezas que frequentemente adquiriam, e que, em muitos, era o produto de exações e benefícios escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje, esta palavra se torna um mau sentido para designar aos financistas e agentes de negócios poucos escrupulosos, disse algumas vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, para uma fortuna de origem desonesta. Da dominação romana foi imposto o que os judeus aceitaram mais dificilmente e o que lhes causava maior irritação, dando origem a várias revoltas e transformando-se numa questão religiosa, porque o olhavam como contrário à lei. Formou-se mesmo um partido poderoso à frente do qual estava um certo Judas, dito o Gaulonita, que tinha por princípios a recusa do imposto. Os judeus tinham, pois, horror ao imposto e, por sua consequência, a todos aqueles que estavam encarregados de recebê-lo. Daí sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais poderiam se encontrar pessoas muito estimáveis, mas que, devido à sua função, eram desprezadas, assim como aquele que com eles conviviam, e que eram confundidos na mesma reprovação. Os judeus mais importantes acreditavam comprometer-se tendo eles relações de intimidade. Os portageiros eram os cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente da arrecadação dos direitos à entrada nas cidades. Suas funções correspondiam aproximadamente à dos guardas alfandegários e dos recebedores de barreira. Eles sofriam a mesma reprovação aplicada aos publicanos em geral. É por essa razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano, unindo ao de gente má, de má vida. Essa qualificação não implicava na de debochados e de pessoas de honra duvidosa. Era um termo de desprezo, sinônimo de pessoa de má companhia, indignas de conviverem com pessoas de bem. Fariseus. A tradição formava uma parte importante da teologia judaica. Ela consistia na coletânea de interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das escrituras e que se tornavam um artigo de dogma. Era entre os doutores objetos de intermináveis discussões, ou mais frequentemente sobre simples questões de palavras ou de forma, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas escolásticas da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas que pretendiam ter, cada uma, o monopólio da verdade, e, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente umas às outras. Entre estas seitas, as mais influentes eram as dos fariseus, que teve por chefe Hillel, doutor, judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre onde se ensinava que a fé não era devida senão às Escrituras. Sua origem remota aos anos 180 ou 200 antes de Jesus Cristo, os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob Hircânio, soberano pontífice e rei dos judeus. Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria, entretanto, este último, tendo-lhes
restituído suas honras e seus bens. Eles recuperaram seu poder, que conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano de 70 da era cristã, época na qual seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis, observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias. Cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, eles afetavam uma grande severidade de princípio, mas, sob as aparências de uma devolução meticulosa, escondia costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, uma paixão excessiva de dominação. A religião era para eles, antes um meio de subir do que o objeto de uma fé sincera. Eles não tinham senão as aparências e a ostentação da virtude, mas com isso exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Por isso, eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos faziam profissão de crer na providência e na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que estimava, antes de tudo, a simplicidade e as qualidades de coração, que proferia na lei o espírito que vivifica, a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão, a lhes desmascarar a hipocrisia e, por conseguinte, fez deles inimigos obstinados. Por isso, aliaram-se aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e fazê-lo perecer. Os escribas, nome dado no princípio aos secretários dos reis de Judá, e certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e as interpretavam ao povo. Eles faziam causa comum, como os fariseus, dos quais partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Por isso, Jesus os confunde na mesma reprovação. Sinagoga. Não havia na Judéia senão um único templo, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebrava as grandes cerimônias do culto. Os judeus para aí seguiam todos os anos em peregrinação para as principais festas, tais como os da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que para lá ia Jesus. Jesus fez várias viagens. As outras cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sob a direção dos anciões dos escribas ou doutores da lei. Faziam-se aí também leitura tirada dos livros sagrados que eram explicadas e comentadas. Cada um podia nelas tomar parte e, por isso, Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades que eles habitavam serviam-lhe de templos para a celebração do culto. Saduceus, seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em razão de Sadoc, seu fundador. Os saduceus
não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e nem nos maus anjos. Entretanto, eles acreditavam em Deus, mas não esperando nada depois da morte, não o servindo senão com o objetivo de recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava sua providência. Também a satisfação dos sentidos era, a seus olhos, o objetivo essencial da vida. Quanto às Escrituras, ele se prendia ao texto da lei antiga, não admitindo nem a tradição e nem nenhuma interpretação. Colocava as boas obras em execução pura e simples da lei, acima das práticas exteriores do culto. Eram como se vê os materialistas, os deístas, os sensualistas da época. Esta seita era pouco numerosa, mas contava com personalidades importantes e tornou-se um partido político constantemente em oposições aos fariseus. Essênios ou Esseus, uma seita judia fundada por volta do ano de 150 a.C., ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, que habitavam espécies de monastérios, formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e virtudes austeras. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam no celibato, condenavam a servidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Em oposição aos saduceus sensuais que negavam a imortalidade, aos fariseus rígidos para as práticas exteriores e nos quais a virtude não era senão aparente. Eles não tomavam nenhuma parte nas querelas que dividiam as duas seitas. Seu gênero de vida se aproximava aos dos primeiros cristãos, e os princípios de moral que professavam fizeram algumas pessoas pensarem que Jesus fez parte dessa seita antes do início de sua missão pública. O que é certo é que ele deve tê-la conhecido, mas nada prova que a ela se filiou, e tudo o que se escreveu a este respeito é hipotético. Os terapeutas. Servir, cuidar, quer dizer servidores de Deus ou curandeiros, sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, tinham uma grande semelhança com os essênios, dos quais professavam os princípios. Como este último, eles se entregavam à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era de uma extrema frugalidade. Devotados ao celibato, à contemplação e à vida solitária, formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filion, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro que falou dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensavam que eram cristãos. Fossem judeus ou cristãos, é evidente que, da mesma forma que os essênios, eles formam o traço da união entre o judaísmo e o cristianismo. Para os esclarecimentos da leitura, com as palavras facilitadores William Ferreira e Shirley Milagre. Boa noite, então, gente. Vamos começar o estudo de hoje, né?
recomeçando o Evangelho. E hoje é muito interessante porque o texto traz umas definições históricas para a gente. A gente sempre ouve tanto essas palavras no Evangelho, né? Jesus se referindo aos fariseus, Jesus se referindo aos escribas, Jesus se referindo aos saduceus, e muitas vezes a gente fica boiando sem saber quem é quem, né? Quem são cada um, né, desses representantes, né? E essa leitura vem nos trazer essa informação para definir para a gente, para quando nós estivermos diante das passagens evangélicas, a gente conseguir identificar o ambiente e o tipo de cultura e de pensamento que atravessa a mente daquelas criaturas envolvidas no episódio. E entender por que Jesus se referiu a elas daquela forma, né? Para isso eu vou pedir ao William, né, que comece para nós, então, os seus comentários, depois a gente dá o seguimento. Boa noite a todos, boa noite, Shirley, boa noite aos internautas. É muita satisfação que a gente mais uma vez fala sobre o Evangelho de Jesus, desta vez resgatando aspectos históricos. Como a Shirley falou, saber um pouco da história é bom. E a Bíblia católica e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo não tem todas as informações. Então a gente sugere sempre que a pessoa busque algum livro histórico sobre a vida de Jesus, sobre a época de Jesus. Existem alguns. E é uma leitura muito interessante saber como é que eram os costumes da época, né? E a gente viu tantos eus aí, saduceus, fariseus, todos judeus, né? Então, estavam entre os primeiros povos da humanidade. E é interessante porque a base de todas as religiões existentes hoje vem dos judeus, todas as religiões, né? A primeira religião foram os zoroastristas. Desses não tem reminiscências mais, mas dos judeus tem. Aí você tem aí os católicos, você tem os espíritas, as várias correntes cristãs, tem as correntes muçulmanas, né? Tudo se iniciou com eles. E é interessante que esses vários povos foram formando tribos, adaptando costumes. Foi interessante porque alguns povos acabaram, não existem mais, por exemplo, os essênios, né? Eles deixaram de existir porque boa parte deles praticavam o celibato. Não tinham relações sexuais. E isso as pessoas acabam acabando, né, se dizimando. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não precisa ter excesso, mas também a falta fica complicada, porque as pessoas não se multiplicam, né? E como Santo Agostinho falava, o segredo está no meio, né? Está no equilíbrio do meio das coisas. Aí esses povos deram suporte à criação do cristianismo, porque quando Cristo chegou, muitos desses costumes já existiam, inclusive benzer com a água, inclusive ter assim uma relação positiva com os entes da natureza, com a terra, com o ar, né? Isso já existia nessas várias tribos. E Jesus foi aperfeiçoando isso, né? E usando sempre a parte boa, usando os costumes que existiam na época. E eu queria destacar, assim, por exemplo, essa questão da imortalidade da alma. Alguns deles falavam da imortalidade da alma, outros achavam que não tinha. Jesus aproveitou essa parte, tanto que ele acreditava, como filho de Deus, né, da imortalidade da alma, e o Espiritismo deu continuidade a isso. E o aspecto reencarnacionista, a reencarnação, novas oportunidades, né, que alguns dessas correntes de judeus acreditavam e que nós também acreditamos hoje, Jesus deu vazão a elas, muitas vezes com outras palavras. Na época, era muito perigoso discordar do poder reinante. Hoje a gente pode falar assim, eu não concordo com o prefeito, eu sou contra o governador. Ai de qualquer um de nós, se na época falasse algo diferente. E como os governantes na época se confundiam como entes religiosos, né,
as pessoas que governavam eram tidas como enviados de Deus? Pelo menos assim eles se colocavam. Então não tinha jeito de discordar muito não, senão as pessoas eram realmente dizimadas. Era outra realidade, né? Então, nesse contexto, nem sempre Jesus falava do aspecto de reencarnação de forma muito clara, de forma muito aberta, né, Shirley? Porque em algumas coisas era até perigoso, porque o poder reinante na época não permitia, tinha que ser a ideia que esse governo tinha. Então, falava-se mais de forma velada. E por isso que Jesus tinha seguidores. Não podia sair para todo mundo falando. Era através dos seguidores. Era o que a gente faz, esse estudo do Evangelho, que a gente chama de miudinho, né? Jesus também praticava esse miudinho nas ideias, nas explanações, muitas vezes em locais proibidos. Às vezes não se podia ir. Por exemplo, prostíbulos. Mas em prostíbulos não se encontravam publicanos, fariseus, por exemplo, que eram pessoas que eram assim moralistas. Então, nesses lugares, Jesus e seus seguidores frequentavam, claro, para tirar as pessoas da realidade de prostituição e para aproveitar e dar a palavra de Deus. Era bem interessante. Então, às vezes, os cantos que eram renegados eram esses que Jesus aproveitava exatamente para passar o Evangelho. Por isso que fala-se que Jesus cresceu, fez a realidade cristã crescer no meio dos pobres, no meio, eventualmente, das pessoas desgarradas do poder da sociedade. E a gente vê que o poder é muito frágil. Poder é algo que nós não conseguimos tocar nesse algo chamado poder. O poder é algo tão pueril, é tão frágil, que uma gripe faz a pessoa ir para a cama. Pode ser a pessoa mais poderosa do planeta. Uma gripe um pouquinho mais forte faz a pessoa não conseguir falar direito, tosse sem parar. Dependendo do vírus ou da bactéria, a pessoa pode vir a óbito, pode morrer. É uma pessoa poderosa. E a gente tem um monte de exemplos assim ao longo da história, né? Mas é muito interessante estudarmos. Eu só quero acrescentar, para depois a gente pensar, num outro ramo de judeus que chama-se zelote ou zelota. E parece que a história colocou Jesus como zelota por causa de algumas características que ele realmente tinha. Vou deixar para a Shirley comentar um pouco mais também. É interessante, né, William, que a gente pode pegar o texto e sintetizar, vamos dizer assim, dividindo em alguns grupos. A gente tem os samaritanos, os fariseus, como grupos religiosos. A diferença entre eles é naquilo que eles acreditavam como lei escrita. Então, os samaritanos, eles eram mais a lei de Moisés, né? E eles acabaram não adotando alguns dos livros que os judeus adotavam e obedeciam. Então, regras que estavam estabelecidas pelos judeus ortodoxos, os samaritanos não obedeciam, porque eles não acreditavam naqueles livros, né? E, portanto, eles tinham um templo para adoração a Deus próprio, né? E cultuavam e faziam a sua profissão de fé separado dos judeus ortodoxos, que eram representados pelos fariseus. Os fariseus eram outro grupo religioso, né, conhecedor, né, das Escrituras, e adotavam não só os livros, os ensinamentos de Moisés, mas também alguns ensinamentos, algumas regras, algumas normas contidos em outros livros, não é isso? Umas complementações. E os fariseus, quer dizer, nós temos esses dois grupos que eram religiosos, samaritanos e fariseus. Sendo que os fariseus tinham uma característica própria, por ser um grupo religioso que estudava muito e conhecia muito da história do povo, eles se julgavam superiores.
E eles consideravam os samaritanos um povo herege, ou seja, um povo sem fé, um povo ignorante, um povo que não merecia credulidade, não mereceria sequer o respeito, né? Então, esse é o grupo religioso da época. Tinha o grupo materialista. Quem era o grupo materialista? Os saduceus. Os saduceus é aquele que a vida só está limitada ao hoje, ao aqui e agora, que é o materialista de hoje, né? Eram os saduceus da antiguidade, eles eram materialistas, eles não acreditavam na vida após a morte, né? Embora eles acreditassem em Deus, mas eles acreditavam que a felicidade tinha que ser conquistada aqui, na terra, na vida material. Eles não acreditavam na vida pós-morte, né? E tinha o grupo de judeus mais espiritualizado. Quem que era o grupo mais espiritualizado? Eram 3. Eram os essênios, né? Eram os nazarenos e eram os chamados terapeutas. Quem sabe esses eram até os zelotes, não sei, né? Mas esses 3 grupos, terapeutas, essênio e nazareno, eles tinham uma característica em comum, que era o cultivo das virtudes e o celibatário, né? O hábito de, vamos dizer assim, abstinência. Abstinência não só sexual, mas abstinência também do uso do álcool, por exemplo, né? Que era muito comum o uso do vinho, né? Naquela época. E eles se abstinham disso, né? Muitas vezes, alguns até com uma cultura de alimentação diferenciada também, né? Então, esses eram as tribos, digamos assim, mais espiritualizadas. E a gente tinha um último grupo, que é o grupo dos funcionários públicos. Eu falo assim, né? O grupo dos funcionários públicos. Quem que é o grupo dos funcionários públicos? Os escribas, que recolhiam impostos e que nem sempre eram honestos. Essa coisa acontecia desde essa época. Que coisa, né? Nós mudamos muito pouco, né? E tinha também os portageiros e os publicanos. Até falei invertido, né? Os publicanos eram os que recolhiam, né? Principalmente os impostos. Os portageiros eram também recolhedores de impostos menores, né? E os escribas, que eram os secretários do tesouro, vamos dizer assim, né? É o que fazia a anotação de tudo que tinha sido recolhido. Então, eram os funcionários públicos da época. E eles eram pessoas que estavam praticamente a serviço do poder. É isso? Eles estavam a serviço do poder e eles agiam de acordo com o interesse, né, do poder que estava vigente na época. Eles eram, na verdade, a maioria ficava a serviço de Roma. E é por isso que eles não eram bem vistos, né? Porque eles ficavam a serviço de Roma. Eles faziam um trabalho, que é recolher impostos, que é a Receita Federal antiga, né? E que ninguém gostava disso, né? Principalmente o povo judeu, que pagava altos impostos a Roma, né? Então, nós temos esses grupos todos, religioso, espiritual, funcionário público, né? Que formava toda essa cultura na época em que Jesus veio, e a eles Jesus inúmeras vezes se referiu. Vamos dar um exemplo? Todo mundo já leu Parábola do Bom Samaritano. Já falou do samaritano aqui. Por que será que Jesus tomou o samaritano para essa parábola? Porque Jesus, e lá nessa mesma parábola, ele fala do escriba que passou, né? Ele fala que passou um sacerdote, né? Ele vai citando, né, várias figuras que vão lembrar as outras tribos aqui, né? Os outros grupos. E Jesus tomou o samaritano
como exemplo maior de caridade, né? Porque era considerado um povo que desprezava os ensinamentos clássicos ortodoxos vigentes na época. Então, eles eram considerados hereges. É a mesma coisa de falar que eram ateus, né? Mas eles não eram ateus. Eles tinham a profissão de fé, só que não aceitavam todas as determinações que os judeus ortodoxos professavam. Por isso aqui no livro fala, eles eram os protestantes da época, né? Então, porque se a gente for lembrar de Lutero, né? Lutero, o luteranismo, ele contestou, ele era da Igreja Católica, né? Ele era um representante da Igreja Católica. E ele contestou algumas coisas da Igreja Católica na época, que ele não concordava, como, por exemplo, a venda de indulgências, né? Era uma coisa que Lutero brigou muito, que não aceitava. E a questão das orações serem feitas em latim e da Bíblia estar toda em latim, e muitos não conseguiam ler o Evangelho, ler a Bíblia, ter acesso àquelas informações, e Lutero batalhou para traduzir, né, a Bíblia e torná-la disponível para todas as consciências naquela época. Ele fez um trabalho maravilhoso, né? Então ele foi considerado um protestante, né? E a partir dele surgiram as várias igrejas protestantes que nós conhecemos hoje, de uma dissidência da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, nós temos o samaritano como exemplo, e nós temos algumas falas de Jesus que vocês vão lembrar, quando ele fala, não fazeis como os escribas e os fariseus, né? Que são sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro, né? Então, Jesus tomava o comportamento daquele grupo como exemplo para nos dizer, olha, essa não é a melhor maneira de você se construir como pessoa. Essa não é a melhor maneira de você buscar a sua felicidade. A sua felicidade, ela está em outro caminho. Você tem que mudar a sua direção. Você tem que mudar o seu roteiro. Você está indo na direção errada, né? E isso era o que o Cristo queria nos dizer quando ele tomava a figura de cada um desses grupos para simbolizar o comportamento inadequado de muitos de nós que estamos aqui hoje. Porque nós viemos em várias vidas, né? E certamente a essa época nós já estávamos aqui tentando fazer o nosso progresso moral e espiritual. É isso, William? É isso mesmo, concordo 100%. Eu complementando só que hoje em dia nós temos também esses mesmos grupos com outros nomes. Nós temos um segmento na sociedade dos políticos, né? Um segmento que poderia ser os publicanos da época, né? São funcionários públicos, que é outro segmento, funcionários legislativos, operários, profissionais liberais, são grupos muito marcados. Por que esses grupos ficaram muito distinguidos na época? Basicamente por causa de uma coisa chamada instrução. Os publicanos, os escribas, os fariseus, quem estudava sabia ler. Nem todo mundo sabia ler na época. E existiam vários idiomas complementares. Existiam palavras que existiam no hebraico e outra na linguagem aramaica, outra no grego. Então era uma complementação, a linguagem romana, né, que é o italiano de hoje. Enfim, existe um pouco daquela realidade de uma maneira diferente hoje em dia também. Todo grupo, em todos esses grupos,
seja nos essênios, seja nos publicanos, nos grupos religiosos, nos segmentos sociais, existem os bons e os não tão bons. Da mesma forma hoje, nós temos profissionais liberais, funcionários públicos e vários segmentos. Tem os bons e os não tão bons. A gente fala bom ou não tão bom do seu ponto de vista moral, né? E sob o aspecto de conhecimento, do aspecto técnico, é só a pessoa se treinar um pouco mais, ter mais experiência, que ficamos todos iguais. Estudando mais ou menos igual, ficaremos mais ou menos alinhados. Mas sob o aspecto moral, existem alguns mais adiantados e outros. E isso é a constante de hoje, ainda hoje. Nós temos algumas perguntas aqui que já foram feitas, mas estejam à vontade para perguntar coisas relacionadas ao texto, que a gente vai fazer um esforço para responder. Uma pergunta que é sempre recorrente é essa questão aqui, ó. Um vizinho meu é judeu e diz que não acredita em nada. Judeu e ateu são a mesma coisa? Na verdade, não. Judeu é uma corrente religiosa, antiga, né, que nasceu junto com Abraão, segundo os dados históricos, depois com o primeiro filho dele, Ismael, depois Zaqueu, depois os filhos de Zaqueu, Esaú, Jacó, e veio aquela descendência toda, né? Então o judaísmo já existia naquela época com outro nome. Quando daquelas tribos todas que foram se avolumando, o quarto filho de Jacó, chamado Judá, ele codificou um pouco as ideias da época. E de Judá, aí sim ficou conhecido o judaísmo. Mas as ideias do judaísmo e o que se praticava em torno dele já existia na época de Abraão, né? Há muito tempo atrás, cerca de 1800 anos antes de Cristo. Então, a gente pensa assim, acreditavam em muita coisa, né? Então os judeus acreditavam em muita coisa. Ateu é aquele que não faz questão de acreditar em nada, não vai colocar fé em nada, não acredita essencialmente em nada. Eu conheço alguns ateus. Tem um amigo meu de muitos anos, colega de empresa, que ele se diz ateu. Ele fala: William, eu não acredito em nada, eu respeito, mas eu não vou à igreja, eu não vou em casa espírita, eu raramente faço uma oração, às vezes eu fecho os olhos, agradeço, às vezes eu peço alguma coisa, mas é muito veladamente, e nem converso sobre isso. E é uma pessoa, Shirley, boníssima, ele chama-se Gilberto, ele mora inclusive em Fortaleza, mas ele é uma pessoa boníssima, caridosa, uma pessoa honestíssima, talvez seja a pessoa mais honesta que eu conheci na minha vida, e é ateu. Então, às vezes não é necessário ter grandes conhecimentos para ser uma pessoa de valor, como a Shirley estava citando os samaritanos. Os samaritanos negavam algumas complementações que existiam do Pentateuco na época, né, dos 5 livros iniciais da Bíblia, né, os primeiros evangelhos, não os primeiros evangelhos, os primeiros livros da Bíblia, né? Então negavam as complementações, mas eram pessoas boas, podiam estudar menos, podiam ter menos conhecimento sobre o novo da época, mas praticavam o bem. Tanto que Jesus, na parábola do bom samaritano, né, mostrou que o samaritano ajudava, né? Ajudava não só com recurso financeiro quando tinha, mas também com a caridade, de deixar a pessoa menos fragilizada, principalmente a pessoa que estava doente. Tem aquela história da pessoa que foi encontrado machucado, porque foi assaltado, né? É uma história que é a parábola do bom samaritano, que todos sabemos. E é interessante, então, ateu é aquele que não acredita em nada, nem por isso é mau, né? Se for um ateu que pratica mal, isso é outra coisa. Mas um ateu que pratica caridade, que não mente, que é uma pessoa honesta e que ajuda os outros, está servindo a Deus do mesmo jeito, mesmo não tendo uma religião, mesmo não se encaixando em algo que se fala que acredita. E judeu é uma corrente religiosa antiga, que foi, inclusive, originária da maior parte das religiões que existe hoje. Ok? Tem outras perguntas aqui, Shirley, não sei se, caso você queira responder, você esteja à vontade. Por que Jesus de Nazaré, ele não nasceu em Belém? É interessante, né, essa pergunta. Jesus nasceu em Belém. Só que Jesus tinha hábitos que lembravam muito
a seita nazarena, né? Ele tinha hábitos que lembravam muito a seita nazarena. Jesus, ele praticava as virtudes, né? Ensinava sobre as virtudes, também praticava a castidade e se alimentava, segundo os relatos históricos, muito semelhante aos hábitos de João Batista, né? Todo mundo se lembra de João Batista, como que ele se alimentava? Quando ele fazia os retiros espirituais dele, o que ele comia? Gafanhoto, né? Tem relato disso lá no Evangelho, né? Comia insetos, comia brotos, né? Vegetais, talos, né? Então, eles tinham práticas, né? Cultura diferentes, e Jesus era chamado Nazareno, porque os hábitos de Jesus lembrava um pouco esse povo, né, que tinha esse perfil diferenciado dos hábitos da maioria dos judeus, né? E é interessante porque Jesus, ele também não tinha uma residência fixa, né? Jesus, ele era um nômade. Então, ele hoje estava aqui nessa cidade, amanhã ele estava em outra cidade, depois da manhã em outra cidade. E isso, muito relacionado com a missão que ele tinha de divulgação dos seus ensinamentos, mas também relacionado às dificuldades que ele encontrava aonde ele chegava. Então, onde Jesus chegava, ele já arrebatava multidões, ele já tirava, vamos dizer assim, o sossego, entre aspas, né, das vilas, né? As pessoas já queriam ouvi-lo, queriam levar os doentes para ele curar, né? Então, a presença de Jesus nas cidades, nas vilas, sempre gerava um pouco de tumulto na rotina daquela aldeia, daquela vila, daquela cidade, né? E além disso, como ele incomodava muito os fariseus, os publicanos, que não aceitavam os ensinamentos de Jesus e consideravam que Jesus, ele estava contrariando, né, os ensinamentos religiosos da época, que ele era um combatente da filosofia religiosa. Lá nesses locais onde Jesus chegava, ele era muito perseguido, né? Então, com muita frequência, Jesus tinha que se mudar logo, né, para que ele, inclusive, não fosse detido, né, e levado para a prisão, né? Ah, mas Jesus fugia? Não fugia, mas ele não podia se expor a partir de um determinado momento. Em determinado momento, ficava difícil a permanência do Cristo na região, né? Por todas as necessidades que ele atraía, né? Por todas as criaturas necessitadas que iam procurá-lo, e até mesmo pelas perseguições que ele sofria, né? E ele tinha que ficar constantemente mudando. Não é isso? Tem uma outra pergunta aqui. Eu só quero complementar. Há historiadores que defendem que Jesus nasceu em Nazaré. A questão é que, historicamente, Belém era a terra de Salomão, a terra de Davi, e para conceber que veio um enviado de Deus, um ungido de Deus, que é a palavra Cristo, né? Teria que ser descendentes de Salomão, de Davi, que eram de Belém, daquela região de Belém. Mas Maria, mãe de Jesus, era de Nazaré, né? E se ele nasceu de Maria, possivelmente veio mesmo de Nazaré. Mas isso, ninguém tem prova de nada, não tinham registros, né? E existem dados para explicar uma cidade e dados para explicar outra cidade. Mas, enfim, existem sinagogas, ainda existem sinagogas
pelo que a gente vê na internet e na televisão. São as mesmas sinagogas antigas, possivelmente que fala o texto, né? Existem, né? Basicamente as mesmas, e existem outras que foram criadas por causa de outras religiões. Antigamente, sinagoga era um local que não era uma grande igreja, né? Porque igreja mesmo, assim, um local mesmo, era de Jerusalém, que diziam que era a igreja de Salomão, né? E aí que parece que Salomão mesmo construiu e tudo mais. Mas, Templo de Salomão. Mas essas outras subsidiárias, por exemplo, como tinha na Samaria, eram tidas como sinagoga, ou como se fosse uma segunda classe de templo, né? Mas que tem o mesmo valor. Existem religiões que adotam o nome sinagoga só por questão de nome, né, Shirley? Adotam o nome sinagoga ao invés de ser de templo, ao invés de ser casa espírita, ao invés de ser um auditório, ao invés de ser uma igreja. Mas tem o mesmo valor, local de oração, local de estudo, local de recolhimento. Embora esse local, não sei se a Shirley concorda comigo, devia ser em todo lugar. Em todo lugar a gente devia ter a condição de fazer um recolhimento, um relaxamento, fechar os olhos, pensar em Jesus mais fortemente, seguir nossa vida com mais tranquilidade, falar não para as ofensas e não respondê-las no mesmo tom, né? Mas infelizmente não temos isso na vida moderna, na vida cotidiana, agitada como temos. Mas temos esses grandes centros, por isso que a gente sempre fala, eu sempre falo, mesmo uma outra religião que não é espírita, tem o seu valor sim, com certeza, né? Só de proporcionar recolhimento, tranquilidade para cada qual é muito bom também. Eu me defino muito mais na prática espírita pelos ensinamentos, pelos estudos e por tudo que eu vivencio. Mas penso, né, que todas têm o seu valor. Se a Shirley quiser complementar, esteja à vontade. Bom, a gente lembra aí que Jesus, já aos 12 anos de idade, ele já frequentava as sinagogas, né? Que eram os locais de discussão dos temas religiosos, né? Ali as pessoas se reuniam para discutir os temas religiosos e para fazer as suas preces, né? As suas orações. Hoje a gente entende, né, a sinagoga como o mesmo que igreja, vamos dizer assim, né? Tanto que nós temos sinagogas dos judeus, temos sinagogas do Islã também, né? Então, assim, na verdade é um ambiente destinado à prece, oração e discussão de temas religiosos, né? E Jesus tinha esse hábito todo sábado, né, de ir às sinagogas para participar das discussões dos temas religiosos, onde se faziam as leituras e depois faziam-se as explanações, muito parecido com o que a gente faz hoje aqui também junto com vocês, né? E algumas sinagogas que eram maiores, que tinham um movimento maior, muitas vezes comportavam, inclusive, os chamados sacrifícios, né? Que na época, na cultura da época, era hábito você sacrificar animais, né? Para agradar a Deus, tá certo? E isso ao longo dos anos, né? Do tempo, isso era inclusive uma cultura que não era uma cultura dos judeus, eles acabaram absorvendo isso do politeísmo, né? E colocando isso dentro da cultura religiosa dos judeus. Mas isso ao longo do tempo foi sendo apagado, né? As consciências foram entendendo que o maior sacrifício não é o sacrifício da matéria, de corpos, de animais, né? O maior sacrifício é o sacrifício dos nossos desejos, do nosso personalismo, né? Esse é o que realmente a gente precisa sacrificar todos os dias. E como nós já chegamos no finalzinho, nós queremos agradecer, antes de eu passar a palavra para o William, eu quero agradecer a atenção de vocês, o carinho,
as trocas de energia que a gente tem aqui, né? E agradecer aos internautas pela atenção e pela participação aí conosco. Da mesma forma, quero agradecer a todos. É sempre uma satisfação a gente trocar as ideias. Queremos até, quando for possível, mais interação. Agradecemos aos internautas e estamos à disposição também pela internet para responder algumas questões, né, dentro das possibilidades. E fiquemos com o restante da noite no Centro Jesus de Nazaré, nesse 19 de junho de 2019. Um grande abraço a todos.